Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Boa noite, pessoal. Damos graças ao nosso Senhor Jesus por mais essa sexta-feira, onde nos reunimos virtualmente, né? Mas totalmente desligado pelo Santo Espírito de Deus, que está em todo lugar ao mesmo tempo. E a oportunidade, né, de meditar na palavra e de estarmos também dividindo esse pão espiritual. E eu dou graças a Deus por esse momento que a gente já vem fazendo aí há 2 anos, né, essas reuniões, e virtualmente há mais de 1 ano, né. Então agradecemos a Deus por essa oportunidade. E também pela vida de cada um de vocês que tem se fazido presente, que tem ajudado de toda forma, né, os estudos, né, participando, compartilhando, mandando uma mensagem. Então, a gente faz tudo para a honra e glória do nosso Deus, mas a presença, a nossa comunhão é importante porque nos fortalece e nos motiva a cada vez mais a gente estar unidos em Cristo e também de eu poder trazer um estudo humilde, mas de coração, e tento sempre fazer o mais substancioso possível. Amém? Então, hoje, já convido você pegando a sua Bíblia aí, depois de 3 semanas, né, a gente no capítulo 6 de João, hoje voltamos ao Antigo Testamento, voltamos para Gênesis. Hoje Gênesis capítulo 31, certo? E o capítulo 31 também é um capítulo extenso. Então hoje faremos o capítulo 31, que é de 57 versículos. Hoje faremos em 2 partes. Hoje faremos a primeira parte do 1 ao 36, certo? Então, eu creio que está chegando o áudio legal. Hoje eu sempre peço, né, para que alguém bote um ok sobre o áudio. Hoje, mais uma vez, a minha namorada, a Carla, está aqui me ajudando, me ajuda sempre também a preparar o estudo. Então, ela já me deu um ok que o áudio está chegando. Então, eu convido vocês a pegar suas espadas aí e, nesse momento, entrarmos em oração, antes de entrar nesse território sagrado que é a Palavra de Deus. Amém? Oramos? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso intercessor, te agradecemos por mais essa sexta-feira, te agradecemos por mais essa semana que está chegando ao fim. Te agradecemos a oportunidade de estarmos meditando e aprendendo mais da Tua Palavra. Humildes de coração, viemos te pedir que você abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos absorver o que a Tua mensagem de Gênesis 41 hoje nos traz. Que possamos também não sermos somente ouvintes, que possamos ser praticantes. E desse modo venhamos também dividir o que a gente vem aprendendo. Então, nesse momento, que você prepare os nossos corações para que a Tua Santa Palavra venha ficar guardada, né? Como aquela semente também que fica germinando e que dá frutos. Nos ajuda, nos capacita, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal, Gênesis 41, certo? Como eu falei para vocês, em 2 partes, né? E hoje, né, essa primeira parte que a gente vai fazer hoje, do 1 ao 36, a gente vai dividir em 2 sessões, essa primeira parte, tá? Então a primeira sessão, que está do versículo 1 ao 13, é os sonhos do faraó, certo? E a segunda parte, a interpretação e o conselho de José. Então, só para a gente lembrar um pouco, né, porque fazem 3 semanas, né, a gente ficou em João. Então, há 1 mês atrás, estávamos em Gênesis 40. O que Gênesis 40 nos trouxe? Foi quando José ainda estava preso e ele interpretou os sonhos do copeiro-chefe do faraó e do padeiro-chefe do faraó. Tá? Então, foi essa a estrutura de Gênesis 40, só para a gente ficar
mais ou menos antenado no que foi o Gênesis 40, tá? Então 41 é os sonhos do faraó, e a segunda parte, do 14 ao 36, a interpretação e o conselho que José deu para o faraó, a interpretação desses sonhos, né? Então eu te convido aí, pega a tua Bíblia, pega a tua espada, a nossa arma, né? E vamos aí do 1 ao 13, amém? O sonho do faraó. 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo, e em seu sonho viu 7 vacas gordas e saudáveis, saíram do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Elas eram feias e magras, e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos sábios do Egito. Contou-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha um significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele explicou o que cada significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Então aqui a gente viu a estrutura da narrativa do sonho, e depois, como eu falei para vocês, no capítulo 40 José tinha interpretado esses sonhos, né? E aqui o copeiro-chefe se lembra, né, de que José tinha interpretado esses sonhos e também que José tinha pedido um favor para ele, que quando ele tivesse restaurado, tivesse bem, que ele se lembrasse desse favor que José tinha feito para ele, né? E falasse para o faraó que ele estava ali injustamente, que ele tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos, que estava ali injustamente, que ele tinha sido acusado de estupro pela mulher do seu chefe, ali, que era o comandante da guarda, Potifar, né? Só que o texto já inicia assim: 2 anos inteiros se passaram. Então a gente vê que 2 anos após José ter decifrado os sonhos do copeiro-chefe e padeiro-chefe. Tá? Eu fiz aqui uma breve introdução para que a gente possa entender um pouquinho do que nos aguarda aqui, tá bom? Então essa breve introdução nos diz que essa primeira parte aqui do capítulo 41 segue em um mesmo tema do capítulo 40. Então, como eu disse para vocês, eles estão totalmente ligados, mas em um intervalo de 2 anos. Então o texto vai nos trazer narratórias de sonhos, vai nos trazer que somente Deus, José interpreta, mas José ressalta que somente Deus tem o poder, e a gente vai tentar trazer aqui, nessa narrativa,
e na fala aqui também do copeiro-chefe, do faraó e do José, trazer alguma coisa mais prática também, né? Além de explicar o que o texto vem nos dizendo, que é uma narratória, é uma coisa que todos aqui conseguem entender, essa narrativa, né? Não tem um mistério, a não ser, né, essa parte aí do sonho muito complicado do faraó. Então ele está numa mesma didática, totalmente no mesmo tema do capítulo 40, tá? Sonhos estranhos que ninguém consegue interpretar, mas José, capacitado por Deus, interpreta, né? Então, como eu disse, 2 anos, né, se passaram depois que José interpretou. E como eu disse, mais uma vez José é capacitado por Deus, né, interpreta e aconselha. Só que agora, como a gente está vendo aqui, não é nem o padeiro-chefe, nem o copeiro-chefe, é o próprio faraó, o rei do Egito, um dos homens mais poderosos, né, daquela época ali, certo? E curiosamente, nos relata esse relato, né, dessa narratória de um sonho que um rei tem, que ninguém interpreta. Com certeza, né, para quem já leu o livro de Daniel e conhece a história, vai ligar ao sonho, em um mesmo relato onde Nabucodonosor teve aquele sonho que também ficou perturbado. Então, do mesmo modo que o faraó ficou perturbado, preocupado, o próprio texto lá de Daniel capítulo 2 nos diz, certo? Não sei se vocês recordam, é aquele sonho que Nabucodonosor vê a grande estátua com cabeça de ouro, peito de cobre, mais ou menos isso, né? Peito de prata. Então, eu não li totalmente ele todo, eu já li o livro de Daniel, mas era uma estátua, tinha cabeça de ouro, né? E aí o rei não conseguia entender as pernas de barro, pés de barro, né, misturado com ferro. E ninguém conseguia também. E é mencionado nesse mesmo contexto, né? Então, no mesmo texto que nos mostra aqui que o faraó, nenhum dos magos e adivinhos lá daquela época conseguiram decifrar, do mesmo modo, Nabucodonosor também chamou lá os magos e adivinhos, sábios de magias, né? Ninguém conseguia decifrar. Então, tem aqui, então em Daniel 2, esse relato com semelhanças, grandes semelhanças aqui, certo? Então a gente vê que, do mesmo modo que o faraó ficou perturbado, Nabucodonosor também ficou perturbado, os magos e adivinhos não conseguiram decifrar. Então tudo isso é coisas que tem no mesmo texto, né? E o grande ponto, né, é que, mais uma vez, um cativo judeu, eles estavam presos ali, sendo como servos, né, prisioneiros, escravos, né, aqui dos egípcios e aqui dos babilônios, né. No caso de José, judeu, cativo dos egípcios, e no caso de Daniel, também judeu, cativo dos babilônios, né? Então, também ressaltado que eles ambos, né, ressaltam que somente Deus consegue esse feito. Somente Deus sabe os significados reais, porque somente Deus é onisciente. E Ele sabe de tudo. Somente Deus. Certo? Então, como eu disse, é 2 casos muito idênticos em muitos detalhes. Frases iguais. Então, com certeza, vai nos remeter. E se você depois quiser dar uma lida lá em Daniel, capítulo 2, com certeza tu vai ligar essa parte, a primeira parte aqui também, porque 2 reis pagãos que têm esses sonhos estranhos, que ninguém consegue decifrar, ficam perturbados, e somente o povo hebreu, que era o povo de Deus, né, capacitado pelo próprio Deus, consegue
E não foi somente para adivinhar o futuro, né? Teve um propósito, né, em tudo isso. Tá, mas eu também não vou dar um spoiler aqui, porque senão daqui a pouco eu já estou falando lá da frente. Mas é para você ficar também aí lendo e meditando aí, para a gente ficar ligado aí, certo? Então, essa parte de Daniel 2, depois se tu puder, tu vai lá em Daniel 2 e dá uma lida aí. Tu vai ver grandes detalhes em falas, assim, em frases iguais. Então, Deus é maravilhoso, né? Nos dá a oportunidade dessas meditações assim na palavra. Então, aqui, quando entra nos sonhos, né? Apesar da história, né, dos sonhos do faraó, aqui ocuparem um grande destaque e também uma importância, né? Tanto aqui no texto, quanto também na história de José. Porque a gente sabe, né, que esses sonhos teve propósito. Tanto os sonhos que esses homens tiveram na prisão serviram, né, para que José, 2 anos depois, estivesse na presença do homem mais poderoso do Egito, do rei do Egito. Certo? Então, essa história dos sonhos tem um grande destaque tanto no capítulo 40 quanto no 41. Isso a gente não pode negar. E tem uma grande importância também na vida de José, na ascensão de José, né? Da prisão para o palácio do rei. Mas aqui, por isso que a gente, esse tipo de estudo assim, que a gente faz minucioso no versículo, na palavra do versículo, é uma coisa que depois que a gente começa a exercitar esse tipo de estudo e esse tipo de leitura desse jeito, a gente começa a entender os detalhes que o Espírito Santo inspirou, nesse caso Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, né? As palavras, então aqui eu vou trazer uns detalhes das palavras aqui, que essas pequenas frases e essas palavras vão nos trazer, a gente chama as lições literárias, que é o que não está em destaque no texto. A gente sabe que o que está em destaque no texto é o sonho. A gente sabe que o sonho teve importância. Mas as palavras aqui, pequenas frases e algumas palavras, terão a nossa maior atenção e serão a base para a aplicação e meditação do texto. E com certeza a gente vai lendo junto e vocês vão prestar atenção e com certeza vão entender por que a importância, né, desse tipo de estudo também, da gente meditar na frase, na palavra. Né? Então a gente vai ver, né, claro, a gente, como eu disse, os sonhos, a gente não está querendo tirar a importância, até porque Deus programou tudo, né, através desses sonhos, para que José viesse depois, né, como a gente vai ver futuramente aqui nos outros capítulos, salvar não só o povo egípcio, mas também muitos outros povos ali que passaram por esses 7 anos de fome, né? Então, ligado aqui ao texto, a parte do sonho, perdão, a narrativa, né, as espigas e as vacas canibais, né? A gente vê ali as vacas comendo as outras vacas, né, as espigas comendo outras espigas, né? Então, certamente isso desperta um pouco da atenção, né, e da imaginação. Né? E também a gente vê que tem várias vezes são mencionados os sonhos, né? São mencionados na Bíblia, né? Na Palavra de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, certo? Mas o que eu quero deixar aqui ressaltado para vocês é, como eu disse, algumas frases, algumas palavras que vão nos trazer a maior lição e a chave para a nossa aplicação do texto, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai imaginar ali as vacas canibais, as espigas ali que a mais fraca come a mais forte, certo? Então, o que eu quero ressaltar para vocês é que é importante, sim, mas essa parte de interpretação, a Bíblia tem 66 livros e muitos homens de Deus usados para fazer diversas coisas aqui, diversos milagres, para exercer a vontade de Deus, registradas na palavra de Deus, né? Mas
essa parte se tratando de sonhos e interpretações, né? Somente 2 homens aqui do Antigo Testamento tiveram esse papel, tiveram esse dom, né? Somente José e Daniel, que também a gente foi citado aqui. E no Novo Testamento a gente tem algumas menções, mas não foi nenhum homem capacitado por Deus. Um exemplo aqui que eu trago para vocês é quando José, não o José aqui do Egito, José, marido de Maria, que quando Maria fica grávida, né, concebida pelo Espírito Santo, José ficou assim, pô, mas ela é virgem, eu não tive relações com ela, como ela está grávida? Ele pensou que ela poderia estar traindo ele. E aí, então, em um sonho, um anjo de Deus aparece para José e fala. Então, o que a gente quer frisar aqui que tem os sonhos, Deus falava com as pessoas através de sonhos, mas essas revelações de sonhos, somente 2 homens no Antigo Testamento. E no Novo Testamento eu fiz aqui um estudo e não vi nenhum homem, posso ser que eu esteja enganado, ou o meu estudo pode ter sido um pouco raso, mas se alguém sabe, vocês até me ajudam. Mas não teve nenhum homem assim que revelou, assim do mesmo modo que José e Daniel interpretaram e revelaram os sonhos, né? Aqui, como eu falei para vocês, um anjo de Deus. E até também é legal para vocês prestar atenção nessa parte, que essa parte anjo de Deus, no texto está usado com a letra minúscula, o anjo. Então se trata de um anjo, né, de um enviado de Deus. Quando essa frase anjo de Deus está com a letra maiúscula do anjo, se trata, pelo original do texto, né, vai nos ligar ao anjo com a letra maiúscula diretamente a Deus, a sua divindade. Certo? Então isso é legal também porque a gente aprende mais sobre isso. Então, nesse texto de José, no Novo Testamento, José, marido de Maria, é um anjo de Deus, um anjo enviado de Deus para falar com ele. Tá? E como a gente vê aqui no próprio em Gênesis, como a gente viu aqui, uns capítulos atrás, é mencionado um anjo de Deus, mas com a letra A maiúscula, então se trata, é uma teofonia, se trata diretamente de Deus. Tá? Que está lá em Mateus 20, 21, tá? Se tu tiver depois a curiosidade e quiser dar uma lida também. Então tu já tem Daniel capítulo 2, né, para te meditar no final de semana, e também Mateus 20, 21, para vocês verem também, comparar essa parte, tá? Então, o que eu vou ressaltar mais uma vez aqui, antigamente Deus falava através de sonhos, né? Mas fica muito claro que esse dom da interpretação foi muito limitado, como eu disse para vocês. 66 livros e muitos personagens, pessoas, né, homens de Deus foram, mas somente 2 dentre todos esses foram capacitados para receber esse dom de interpretação de sonhos. Tá? Foi um dom muito limitado. Tá? Eu não quero dizer com essa observação, né? Eu não quero limitar o poder e os dons de Deus, né? Como está lá em Joel 2:28 e Atos 2:17, ligado a esse mesmo texto. Se Deus quiser dar esse dom para nós nos dias de hoje, Ele pode dar. Deus, ele é soberano, Ele é poderoso e Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, porque Ele é dono de todo o poder. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que esse dom foi limitado no Antigo Testamento. No Novo Testamento essas interpretações, os aconselhamentos dos sonhos eram diretamente da parte de Deus, né? Aqui a gente vê um anjo de Deus interpretando o sonho, aparecendo no sonho, perdão, e falando com José, marido de Maria. Então, o que eu quero dizer, quando eu falo que Deus antigamente falava muito com as pessoas, com os homens através de sonho, como falou com Jacó também no deserto, tá? O que eu quero dizer é que foi muito limitado esse dom de interpretação de sonhos. E como eu disse, eu não vou querer limitar o poder e os dons de Deus aqui com essa minha observação.
tá? Mas vocês vão entender que se a gente focar muito nisso, vamos supor, eu sonho hoje, um sonho estranho, aí fico meio assim, encucado com aquele sonho. Se eu me encucar muito e eu frisar muito também na parte do sonho, amanhã eu estou ligando pro pastor. Pastor, eu tive um sonho estranho demais, e agora aí vou... Mas, de repente, Deus não deu esse dom pro meu pastor de interpretação de sonho. Então, se a gente focar muito nessa parte de interpretação de sonho, de adivinhações do que foram esses sonhos, né? Ou de revelações, eu preciso me revelar o que foi esse sonho. Se focarmos nisso, focarmos demais nisso, nós vamos se tornar como os egípcios, como os pagãos, que para eles, eles focavam muito nisso. Né? Então, por isso que eu disse para vocês, os sonhos têm a importância no texto, mas as pequenas frases, pequenas palavras vão nos dar a nossa lição. Nós vamos focar na palavra de Deus, certo? E a nossa vida tem que ser assim também, tem que ser focada na palavra. Né? Não vamos focar em sonhos, não vamos ficar querendo que alguém interprete isso, ou que alguém adivinhe ou revele, nos dê revelações, porque isso vai nos igualar aos egípcios, aos pagãos, certo? Então, é com esses detalhes que a palavra de Deus nos mostra. Temos que focar na palavra de Deus, porque é ela que faz aumentar a nossa fé, é a palavra de Deus que vai nos dar a direção, certo? Então, é uma grande lição que a gente tira aqui, tanto no capítulo 40 como aqui no 41. Os sonhos foram importantes para José, mas aqui as frases e as palavras que a gente vai frisar aqui são o que vai nos dar essa informação e essa base, que temos que estar focado é nas palavras de Deus, certo? Não que o sonho narrado não seja, mas não, a gente não tem que botar o nosso foco, né, em sonhos e adivinhações e revelações, tá? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu queria frisar, né? Porque se ficarmos muito presos nisso, a gente vai se tornar como pagãos e vamos ficar sujeitos a interpretações humanas, né? Ou obras, né, obscuras de oculto, né? Como a gente vê que muitas religiões têm isso, né? As pessoas vão aos lugares para saber sobre o futuro, para saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? Nosso caminho é Cristo, a nossa base da nossa fé é a palavra de Deus, tá? Bora. Não vamos se apegar a coisas místicas, que isso aí só vai atrapalhar, vai nos tornar como pagãos, certo? A nossa fé, a nossa vida, a nossa confiança, ela deve estar focada e fundamentada na palavra de Deus. E nas revelações já mencionadas na Bíblia. Né? Então, o que a gente aprende com isso? Se meditarmos na palavra, a gente vai ver, porque a gente já tem as promessas que estão registradas na Bíblia, Deus vai cumprir todas essas promessas. Algumas já foram cumpridas, outras vão cumprir. Tá? Temos essa filiação direta com Deus através de Cristo. Somos filhos de Deus porque aceitamos Cristo e recebemos a graça, esse favor imerecido. Então a gente já tem essa promessa. Tá? Temos a palavra de Deus como a nossa bússola, como devemos andar, como devemos nos portar. E temos o Espírito Santo, que é quem nos guia, que nos aconselha, que fala ao nosso ouvido, né? Ó, para, não faz isso, vai ali, não faz isso. Então, se estivermos alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, vamos escutar as coisas do Espírito. Mas se estivermos nos alimentando com as coisas mundanas, coisas pagãs, vamos escutar a nossa carne, vamos escutar as coisas do mundo. Certo? Então, já temos as promessas, temos a palavra, temos o Espírito Santo, e isso para nós já é suficiente. Amém? Então, aqui em uma pequena aplicação, eu pego Salmos, o livro de Salmos de capítulo 27, versículo 4, nos diz assim, ó, espera tu pelo Senhor, anima-te
e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Agora vocês vão entender o porquê desse salmo. Espera tu pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, por Deus. Tá? Por que eu digo isso para vocês? Que o texto começa assim, ó. 2 anos inteiros se passaram. Tá? Essas primeiras palavras aqui do versículo 1 desse capítulo 40 nos separaram do 41, perdão, nos separaram do 40. Né? Como eu falei para vocês, onde Deus usou também outros sonhos, né, para que José ganhasse a simpatia do copeiro do faraó e no tempo oportuno, determinado por Deus, ele saísse da prisão direto para o palácio do rei. Né? E consequentemente para o comando, né, governante de toda a terra do Egito. Tá? Por que eu digo isso para vocês? Por que eu falei esses salmos aqui? Espera pelo Senhor, anima-te, fortalece teu coração e espera por Deus. Como a gente falou, a gente já tem as promessas, temos Cristo, temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, já é suficiente. E salmos diz, espera no Senhor, confia nele, e mais ele vai fazer. Tá? Por que eu digo isso para vocês? José esperou 13 anos, desde que foi vendido como escravo lá pelos seus irmãos, né? E depois ele foi acusado de estupro injustamente pela mulher de Potifar, que ele era servo, né, desse comandante da guarda do faraó. E mesmo com tanta espera e injustiça, ele se manteve fiel a Deus. E o Senhor estava com ele. Ele se manteve fiel e Deus estava com ele. Mesmo passando por tudo isso. Então, 13 anos, pessoal. 13 anos. Então, ele tinha 17, né? E aqui o texto nos mostra ele com 30. Então, 17 anos se passaram. Então, o que podemos tirar também para uma aplicação? Esperar fielmente no Senhor. Esperar e confiar em Cristo, né? Em Deus. Devemos sempre ser fiéis ao servir a Deus. Esperar fielmente em Deus. Ser sempre fiel ao servir a Deus. Mesmo que estejamos em situações adversas. Porque a gente sabe que Deus permite situações adversas, situações difíceis também para que possamos aprender a servi-lo Ele verdadeiramente e para que a gente possa crescer, ser fortalecido. Que é nos momentos de aflição, é nos momentos difíceis que a gente nos fortalece e nos aquebrantamos e mostramos que somos totalmente dependentes, que dependemos dele. Nesses momentos, Deus consegue realmente agir quando a gente tira a soberba, quando a gente tira quando a gente se acha autossuficiente, né? Aí Deus não consegue agir. Claro que se Ele quiser, Ele age, mas tem que ter isso. Então a gente consegue aprender que esperar fielmente no Senhor, ser fiel, né, ao servir, mesmo estando em situações adversas, e a gente entender que Deus permite essas situações para que a gente possa aprender a Ele servir verdadeiramente e também que a gente possa crescer espiritualmente com essas situações, né? E outra coisa que a gente vê que até mesmo esse esquecimento do copeiro do faraó estava dentro do cronograma perfeito e divino de Deus. Então, depois de 2 anos, o copeiro lembrou. Então, até esse esquecimento estava... Então, nada foge da mão do Senhor, dos propósitos dele. Então, a gente vê que José passou brabas ali, né, pessoal? Mas ele se manteve fiel a Deus, sempre exaltou a Deus, e Deus também foi fiel a José
E agora a gente está vendo ele sair da prisão e estando frente a frente com o faraó. Tá? Então a gente entende que mesmo a gente passando por situações difíceis, a gente tem que se manter firme no Senhor. Então, tá firmado na palavra, em comunhão. Isso vai nos fortalecer, vai nos fazer mais fortes. Vai nos fortalecer. Amém? Então, aqui dentro desse mesmo contexto, eu te convido a abrir tua Bíblia aí lá em Romanos, Romanos 5, do 3 ao 5. Para a gente poder ter mais uma base sobre essa nossa aplicação. De esperar, saber esperar e confiar em Deus, que o tempo é dele, ele age no tempo certo, e se nos mantermos fiéis e confiantes nele, a gente vai conseguir cumprir, né, a vontade dele em nossa vida. Amém? Então, Romanos 5, do versículo 3 ao 5, nos diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvimento, perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Vou ler de novo, pessoal. Romanos 5, do 3 ao 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos, perseverança. Contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, a gente tem o maior tesouro, pessoal, a maior riqueza é o Espírito Santo de Deus nos dado a nós. Cristo nos disse que ia morrer, que ia ressuscitar e ia se sentar à direita de Deus Pai, mas não nos ia nos deixar órfãos, não nos deixaria órfãos, nos deixaria o seu Espírito Santo, um ajudador, nos deixaria um aconselhador, alguém que nos fortaleceria e estaria à disposição de nós. Deus nos daria o seu Espírito se nós pedirmos. Jesus falou que nós sendo maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quem mais? Nosso Deus no céu lá, se nós pedir o Espírito Santo para encher nosso coração, Ele vai nos dar. Então abre teu coração e pede para que Deus dê esse Espírito Santo para que a gente possa seguir fortalecido, mesmo nas horas difíceis, para que a gente possa ter essa ajuda divina de abrir nosso coração e deixar o autor da vida habitar dentro de nós. Amém? Então vamos à segunda parte aqui, pessoal, que nos fala sobre a interpretação e o conselho de José. Tá? Que está do 14 ao 36. Vamos de novo aí. Pega a tua palavra, tua Bíblia aí, tua espada e vamos. A interpretação e o conselho de José ao faraó. Né? Na mesma hora, o faraó mandou chamar José. E ele foi trazido depressa da prisão, depois de barbear-se e trocar-se de roupa. Apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José, mais uma vez a narrativa: tive um sonho essa noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Presta atenção em versículo 16. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José.
Em meu sonho eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, porque continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei, e em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas, que cresciam em um só talo, e em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas, ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significavam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que vai fazer. As 7 vacas magras saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. E acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que vai acontecer. Os próximos 7 anos servirão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimento será terrível, que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de ter sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e Ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Deste modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. Amém. Então hoje vamos até essa parte, até o versículo 36. Tá? Então o que a gente vê aqui logo no início aqui? Após ser chamado pelo faraó, que o texto ressalta aqui, observamos que José se barbeou e trocou de roupa aqui, né? Isso foi que primeiramente nos mostra. Então o que é interessante saber sobre essa observação? Para os povos do Antigo Oriente, inclusive os hebreus, né? Eles viam a barba como um tipo de sinal de honra, né? Então era comum que todos os homens tivessem barba. Mas os costumes egípcios eram outros, né? Os homens normalmente andavam bem barbeados. Assim seria impróprio, né, que José aparecesse barbudo, né? Diante do rei, fora dos padrões egípcios. É claro que a gente sabe que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Mas aqui nesse tema, a gente consegue ver que José se barbeou, provavelmente, né, ficou aos padrões dos egípcios. Então, certamente também José foi instruído por Deus para fazer isso. Tá? Então, por isso que o texto logo nos ressalta que ele fez a barba. Tá? Então, a gente consegue entender isso, certo? E ao ser interrogado pelo faraó sobre sua capacidade de interpretação de sonho, José disse que essa capacidade não dependia dele, mas de Deus.
Então isso significa que tanto o sonho quanto a interpretação eram de Deus. Certo? Então, para a gente trazer uma aplicação também, né, dentro dessa explicação, aí entra isso, o que eu falei logo no início para vocês. A gente sabe que o sonho e a interpretação do sonho toma aqui quase que 80% dessa parte. Mas como eu disse para vocês, pequenas frases, né, e palavras aqui nos trariam como fazer a aplicação e também nos trariam as lições literárias, as lições que o texto nos mostra. Ao observarmos a leitura com cuidado, a gente vai ver que essas palavras, as repetições de palavras vão nos trazer essas lições, certo? Então, o que a gente vê? Versículo 16, quando eu falei para vocês, presta atenção no versículo 16, tá? Versículo 16, a gente tem essa lição literária da primeira parte. Tá? Então, o que a gente consegue entender? Que a primeira lição literária do texto, a gente vê que fala que 2 anos se passaram, a gente vê que o tempo é guiado por Deus, a gente deve confiar e esperar no Senhor. Então essa foi essa primeira lição. Com as palavras aqui, a gente consegue entender que devemos esperar fielmente no Senhor. Então foi o que a gente viu. Agora essa segunda lição literária, mais ligada diretamente aqui ao versículo 16, né? Quando José, aqui no versículo 16, ele assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Ele fala assim, versículo 16. Cadê aqui? Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então, José assegurou-se de dar o crédito a Deus. Então, aqui uma pequena aplicação. Da mesma forma, nós, devemos ter, né, esse cuidado de fazer, de reconhecer que a capacidade que temos não vem de nós, mas de Deus. É importante, né, a gente ter esse cuidado de fazer como José fez, né, de reconhecer que as capacidades que temos vêm de Deus, que não vêm de nós mesmos. Então a gente consegue aprender também com isso, tá? E aí eu te convido a pegar a 2 Coríntios. Vamos voltar aqui para o Novo Testamento. 2 Coríntios, do 3 ao 5 também. Pega aí tua Bíblia aí, Novo Testamento, 2 Coríntios. 2 Coríntios, do 3 ao 5. Perdão, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, versículo 5. Para a gente entender também isso, um pouco dessa aplicação. Que devemos sempre ter esse cuidado de reconhecer que a capacidade que temos não é de nós mesmos, mas é Deus que nos capacita. Tá? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Nos diz assim, Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo também nos ressalta e nos dá mais uma base aqui para a nossa aplicação. Da mesma forma que José dá o crédito a Deus, que ele está sendo capacitado por Deus. E ele fez isso também no capítulo anterior, quando ele interpretou os outros sonhos lá. Tá? Então a gente consegue entender que esses sonhos aqui têm esse propósito, mas as palavras aqui vão nos trazer uma aplicação para a nossa vida. Porque da narrativa do texto, a gente não vai conseguir, o texto não vai trazer uma lição para nós. Claro, a gente vai ter um entendimento, né, doutrinário que o sonho teve essa importância. Mas as lições
literárias, lições que o texto nos mostra estão aqui, como eu falei, às vezes nas pequenas frases, nas repetições das palavras. E isso é maravilhoso a gente poder meditar dessa forma, pessoal. Então, às vezes não adianta a gente querer ler uma grande parte só por ler. Então, às vezes podemos se deter num capítulo, se deter num versículo, ou se deter numa palavra, naquela repetição daquela palavra que está dentro daquele versículo. Então, desse jeito a gente consegue absorver e entender mais. Tá? Então, pela segunda vez, temos a narrativa do sonho, como eu falei para vocês. Só que a diferença agora, a narrativa do sonho não está sendo contada para os magos e para os adivinhos, mas ela está sendo contada a um homem que era inspirado e capacitado por Deus. Né? Por isso a importância de estarmos firmados na palavra de Deus, porque em alguns momentos algum amigo, algum familiar vai te pedir uma oração, vai te pedir um conselho. No caso do faraó, ele pediu um conselho para os magos, para os adivinhos, não teve ajuda. Mas quando o faraó pediu conselho para um homem capacitado por Deus, ele teve. Da própria boca dele saiu a palavra de Deus. Então, pessoal, também temos essa grande lição aqui. Devemos estar focados na palavra de Deus. Porque no momento oportuno, quando alguém precisar de uma oração, precisar de uma palavra de encorajamento, o Espírito Santo vai botar as palavras da Bíblia aqui na tua boca para te falar para o teu irmão, para o teu amigo. Tá? Do mesmo modo que José teve as palavras de Deus para o faraó, tu também terás essas palavras. Mas não palavras que não conhecemos, vai ser as palavras que nos alimentamos, que é a palavra de Deus. Então, palavras do mundo, palavras de adivinhação, não vai ajudar ninguém. Mas a palavra de Deus, da própria boca de Deus, essa sim. É essa aí que a gente tem que ter. Então, por isso que eu digo, pessoal, precisamos meditar cada vez mais e nos alimentar da palavra de Deus. Amém? E como eu disse para vocês, mais uma vez José atribuiu a Deus o aconselhamento, e ele dá esse aconselhamento que ele dá ao faraó, né? Ele atribui a Deus. Deus manifestou ao faraó que havia de fazer. Essa frase aqui também. Essa frase aqui, se vocês pegarem aí e ver dentro do versículo 25, versículo 28, o próprio versículo 32, versículo 16, aqui o 25 e o 30 e o 28, ó, eu vou ler com vocês, para vocês conseguirem entender que jeito o Espírito Santo inspirava Moisés e que jeito Moisés escrevia o texto para que nós pudéssemos entender a lição do texto, o que o texto queria estar nos ensinando. Então, ele repete as palavras, ele repete, ele frisa o que realmente o Espírito Santo estava soando ali no ouvido dele. Tá? Versículo 25 fala assim, ó. José respondeu, os dois sonhos do faraó significam a mesma coisa, ó. Que Deus manifestou ao faraó o que há de fazer. No 28 de novo. Acontecerá exatamente como eu descrevo, porque Deus revelou ao faraó o que há de fazer. Então, 32, de novo, não com a mesma palavra, mas no mesmo contexto. Quanto ao fato de ter sido dois sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e Ele os fará ocorrer em breve. Lá no 16, também, como a gente frisou aqui, vou repetir mais uma vez, essa capacidade não está em mim, mas Deus pode revelar o significado. Então quando tem essas repetições dentro do texto, é porque aí está sendo nos dada
essa lição. Era o jeito que o escritor inspirado pelo Espírito Santo tinha. Então, por isso, como eu falei para vocês, é importante a gente fazer esses estudos mais profundos, mais detalhados, às vezes menos extensos, mas de observarmos as palavras com cuidado, escavar no texto o significado. Isso vai com certeza nos trazer as coisas diretas de Deus. Isso é maravilhoso, pessoal. E o que eu quero agora é te motivar também a cada vez mais estar buscando. Até vou deixar aqui o convite para vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp e já faz 2 anos. O ano passado a gente leu todo o Novo Testamento, né? A gente botava um capítulo por dia, em 5 dias da semana. A gente fazia uma contextualização, explicava também. A gente começou depois desse ano fazendo o estudo no livro de Salmos. E agora, nessa semana passada, a gente finalizou Salmos e entramos em Provérbios. Então, se tu tem também esse interesse de estudar um pouquinho mais sobre a palavra, a gente disponibiliza esse alimento também pelo WhatsApp. Então, se tu quiser, tu bota aí, bota uma mensagem, a gente depois te adiciona no grupo. E a gente faz isso também, a gente pega o capítulo, divide em mais partes, faz a explicação do capítulo, faz uma aplicação e também uma oração sobre aquele assunto do capítulo. Então agora a gente está em Provérbios. Tá? Se tu quiser, depois tu bota aí que a gente te adiciona no grupo e tu vai receber também o alimento da palavra de Deus. Tá? Então aqui dentro do contexto que eu estava falando para vocês, as repetições das frases nos ressalta a lição literária, né? Que o texto vai nos apresentar. Como eu disse para vocês, embora os sonhos tenham grande destaque nesse capítulo, as frases repetidas pelo autor enfatizam as lições principais do texto. Então o que a gente vê várias vezes aqui sendo repetida? As frases. É Deus que faz. É Deus que está te revelando isso, Faraó. Eu não posso revelar, mas Deus revela. Faraó, Deus vai fazer isso. E Deus vai fazer em breve isso. Então, a gente vê que essas repetições aqui vai nos trazer as lições. É a chamada lição literária. A lição que o texto nos dá. Amém? Então, quando tu vê repetições dentro daquele contexto, ali dentro da parte, então, tu presta atenção que ali está sendo dada pelo autor, inspirado pelo Espírito Santo, a lição do texto. Tá? Quando a gente vê essas repetições, é isso que está sendo frisado, certo? A revelação de Deus exigia uma resposta, né? Essa revelação aqui, José estava revelando, capacitado por Deus, ela exigia uma resposta, ela não se tratava apenas em satisfazer uma curiosidade sobre o futuro. Certo? Não sei se vocês conseguem entender. Essa revelação, elas teriam que ter uma resposta. Não era só por curiosidade, só por saber, o que vai acontecer? Eu vou conseguir me casar, ou eu vou comprar meu carro novo, eu vou... Porque a gente vê, infelizmente, muitas pessoas querendo saber, tipo, revelações, ou buscando adivinhos, para saber coisas que somente Deus pode te revelar. Tá? Nesse caso também, não era somente para satisfazer uma curiosidade do faraó, mas sim porque teria uma resposta. Tá? Então o conselho de José sobre esse planejamento, né, e preparação, quando ele fala ali, vai ter 7 anos de fartura, mas também vai ter 7 anos de escassez. Tá? Então, não era somente para revelar para o faraó o que era. Então, José também fez um planejamento, preparou e mostrou para o faraó que aquele homem sábio, né, que o faraó deveria ter, era ele. Né? Então, o que José ali... Em poucas palavras, José instituiu ali uma central de planejamento ali, de controle, né? Então o que ele falou? Faraó, tu tem que ter uma central, tu tem que ter um controle do que vai ter nesses 7 anos,
tu tem que ter administrador, tu tem que ter supervisores locais, tu vai ter que cobrar aqui um imposto de 20% sobre os grãos e também tu vai ter tem que ter um sistema de racionamento. Então, em poucos minutos ali, em 1 minuto, dentro dessa narrativa, ele explicou e deu todo o caminho para o faraó, o que devia ser. Mas ele falou, tu tem que encontrar um homem sábio que saiba fazer isso. Tá? Então agora, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai fazer isso, vai entrar nessa segunda parte aqui. Tá? Então, numa aplicação aqui, o que a gente consegue ver? Também aqui com a revelação de José, quando ele fala que vai ter 7 anos. Então, que a gente tem que estar preparado também, porque às vezes a gente passa por momentos bons, também passa por momentos ruins. Mas se estamos com Deus, a gente vai conseguir passar. A vida do cristão não é livre de 7 anos aqui figurando, né? Não é livre dos momentos ruins. Não estamos isentos de provações, de escassez, mas Deus está presente. E se Deus está presente, Deus vai nos dar um plano. Deus vai botar pessoas do povo dele para falar através dele por nós. Então, como aqui o faraó sabia que tinha que ter alguém capacitado por Deus para fazer isso. Então a gente vai ver isso semana que vem, tá? A gente sabe, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas se temos Deus, conseguiremos passar com a ajuda de Deus. E também uma forma aqui de aplicação sobre esse planejamento, né? José, em poucos minutos ali, ele planejou e explicou para o faraó o que ele deveria fazer. Então, da mesma forma que José apresenta o planejamento para os próximos 14 anos do Egito, em poucos minutos, que sem o qual, né, sem esse planejamento, teriam passado da prosperidade dos 7 anos para uma ruína nos próximos 7 anos. O que a gente consegue aprender e aplicar na nossa vida? Também nós devemos ter um planejamento cuidadoso sobre a nossa vida, em todos os aspectos. Então a gente tem que saber que também nós devemos ter um planejamento cuidadoso em todos os aspectos de nossa vida. Porém, isso se trata de responsabilidade e não de opção. Ter um planejamento cuidadoso sobre nossa vida em todos os aspectos não se trata de opção. Eu posso ter um planejamento ou não? Não. Se trata de responsabilidade. Tá? Então, assim precisamos, desse mesmo modo, a gente precisa separar um tempo, né, para a gente traduzir o plano de Deus para a nossa vida em ações práticas. O que quer dizer? Do mesmo modo, a gente precisa também separar um tempo. A gente tem o plano de Deus aqui na palavra. Tá? Do mesmo modo, a gente também tem que separar, como a gente faz sexta-feira. A gente separa um tempo. A gente para aí 1 hora e pouca aqui para entender. E com certeza o Espírito Santo nos guia e nos dá lições. Né? Do mesmo modo que para mim trazer aqui um estudo de 1 hora e pouca, eu tenho que me dedicar no mínimo de 8 a 12 horas, dependendo do texto, para trazer um estudo de 1 hora e pouca. Eu tenho que me planejar durante a semana, mesmo trabalhando, mesmo tendo minhas responsabilidades, eu tenho que me preparar, tenho que ter um planejamento para que a gente chegue sexta-feira e a gente tenha um estudo da palavra. Então, da mesma forma, eu tenho que me planejar financeiramente para poder comprar uma boa Bíblia de estudo, tenho que ter um tempo para escutar uma pregação. Então, isso também nos ajuda. A sexta-feira também nos retrata isso. A gente tem que ter esse tempo para ter receber as coisas de Deus. Então, da mesma forma, a gente
trazer em ações práticas para a nossa vida. Então hoje a gente consegue entender aqui nesse texto, aqui nessa 1 hora e pouca aí que estamos juntos, que os sonhos são importantes para Deus. Né? Não devemos focar, não devemos nos preocupar com os sonhos, porque isso pertence a Deus. A adivinhação, a interpretação, as revelações, é Deus que pode tudo isso. Então o que a gente deve, o que o texto nos mostra aqui? Que a gente tem que estar praticamente entendendo que, independente do tempo que passar, como José passou todo esse tempo, para que Deus pudesse agir, moldar ele, né, forjar ele, para que ele viesse ser o governador do Egito. Uma das pessoas mais, a segunda pessoa mais importante, podemos dizer, do mundo naquela época ali, porque o Egito era a grande potência do mundo. José só estava somente abaixo do faraó. Então ele passou 13 anos preso depois que os irmãos dele venderam ele como escravo. Então a gente aprende que, independente do tempo, a gente deve estar fielmente servindo e exaltando Deus, mesmo que passamos por situações difíceis. E também, como aqui o texto nos mostra, somente Deus pode, nesse caso, interpretar os sonhos, decretar as coisas, mas que somente Deus também na nossa vida. Nós, por nossa força, pela força do nosso braço, pelos nossos entendimentos, né? Nada. Porque enganoso é o coração do homem, a própria palavra nos diz. Se não tivermos essa ajuda, assim como o faraó teve de José diretamente de Deus, se não tivermos essa ajuda da palavra e do próprio Espírito Santo que habita em nós, é ruína, pessoal. Então é isso que a gente consegue aprender também hoje com o texto. Deus, somente Deus. Então devemos sempre ressaltar que é Deus quem faz. A gente deve dar o crédito sempre para Deus por tudo. E que também devemos tirar um tempo da nossa vida para ter um planejamento, para estudar a palavra, para absorver os ensinamentos dela e botar esse plano de Deus, que Deus tem um plano para cada um de nós. E a palavra aqui nos dá toda essa direção. Então, a gente vai meditar na palavra, vai pedir ajuda do Espírito Santo para conseguir botar em ações práticas também. Mesmo que venhamos passar tempos de escassez ou tempos de prosperidade, Deus vai estar conosco, Deus vai ser exaltado pela nossa boca, Deus vai ser dado sempre o crédito a Deus por tudo. E aí, pessoal, independente se for tempos difíceis ou tempos ruins, vamos estar alegres no nosso coração, porque se temos Deus, temos tudo. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Amém? Então, para finalizar, pega a tua Bíblia aí, vamos de novo ao Novo Testamento. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, nos diz lá no capítulo 14, versículo 28, começa. Então pega aí tua palavra, tua Bíblia, que está no Novo Testamento agora em Lucas. Lucas 14. Vamos ler junto aí para a gente finalizar o nosso estudo. Lucas 14, do 28 ao 32. Para a gente entender um pouco mais sobre que essa parte aqui dessa aplicação nos traz. Tu vai entender um pouco mais aqui. Lucas 14, do 28 ao 32, nos diz assim: quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo que deve ser possuído, que se possui em dinheiro suficiente para terminá-lo, pode se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, e todos vão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 pode derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe.
Não sei se tu conseguiu entender, mas é isso também que nos falou essa última aplicação. Devemos ter um planejamento cuidadoso sobre a nossa vida em todos os aspectos. Como a gente está falando aqui, essa última aplicação. Aqui Lucas explica também que seria o custo do discipulado aqui dentro desse contexto de Lucas, tá? Que o custo do discipulado a gente também tem que ter um planejamento cuidadoso. Porque como aqui é ressaltado por Cristo no Evangelho de Lucas. Quem que vai começar uma torre, uma obra, sem calcular se tem dinheiro para terminar? Porque aí, se não calculou, vai fazer o alicerce, vai terminar o dinheiro, e as pessoas vão dizer, pô, só fez o alicerce, não conseguiu fazer o resto. Ou um rei tem um exército com 10 mil, se não tiver um planejamento, não tiver um cuidado, não saber se organizar, e se saber se é 20 ou se é 30 mil. Então a gente consegue aprender aqui que devemos ter planejamento também cuidadoso. Então José não apenas revelou os sonhos do faraó, José não apenas matou a curiosidade, José não apenas ressaltou que foi Deus que fez tudo aquilo, mas José deu uma solução para o faraó. Sim, capacitado por Deus. Deu um planejamento, teve um planejamento. Então, isso que a gente aprende também com a palavra. Que devemos ter também um planejamento para as nossas... em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, terminamos o capítulo 41. E também já vou fazer um convite, certo? Que agora a gente já conseguiu... pessoas também já começaram a tomar vacina, eu tomei minha vacina, a primeira dose, né? A gente está tendo mais oportunidade de voltar aos presenciais. Então, essa vontade não é de agora, a gente teve também no início do ano essa vontade, já tinha sido conversado com o pastor, a gente poder voltar aos presenciais também. Só que aí teve aquela segunda onda, a gente teve perdas também muito próximas, né, de irmãos, de pessoas da nossa família. E isso também nos causa uma certa cautela, né? E logo após, a gente já estava planejando voltar mês passado, e aí eu peguei também Covid, e aí mesmo enfermo a gente não parou as reuniões, a gente seguiu estudando. E agora a gente teve, tanto da parte dos jovens, também quanto da parte dos líderes, né, dos pastores, o convite para voltarmos aos presenciais. Só que eu quero dizer para vocês que a gente vai seguir também pelo Face. Porque eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês que participam com nós aqui. Então, desde o início, foi falado com o pastor e a gente falou, não, a gente vai usar a rede social sim, para buscar mais pessoas, para propagar a palavra de Deus. Não é nada para engrandecer o homem. Não é nada aqui para mim me mostrar, como também às vezes pode ser dito, né? Que posso estar querendo fazer isso para me promover, mas eu não ganho nada, né? O que eu ganho é o prazer de estar meditando e de ter a oportunidade de estar com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então, a gente vai seguir fazendo os estudos pelo Face. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai estar numa congregação. Semana que vem a gente vai estar na congregação do Fragata. Na outra semana a gente vai estar ou no Jardim América, ou no Templo Sede, ou na Vila Francesa, ou na Sangafunda, ou lá no Sítio Floresta. Então a gente tem outras congregações e também a gente pode levar os nossos estudos para outras congregações também. Porque a obra de Deus, a gente não está vendo placas aqui. Não é a placa que está sendo levantada. O trabalho é feito na Igreja Batista Filadélfia, de Pelotas, mas o reino de Deus não tem placa. Então, semana que vem, a temática principal do culto segue, tendo essa importância e meditação na palavra, que é o que a gente vem fazendo há 2 anos, mas a gente também vai preparar ali uns minutinhos para um louvor, a gente vai preparar também um início para uma palavra no início, mas o grande foco segue
no estudo que a gente vem fazendo aí há 2 anos. Então eu te convido, você que pode, vem conosco também aí para participar do presencial. A gente vai tomar todos os cuidados de distanciamento, máscara, álcool gel, como tem sido tomado nos cultos. Mas também a gente vai seguir desse mesmo contato que a gente tem, que não é somente virtual, é pelo Espírito Santo. Amém? Dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês e a minha oração é que esse humilde estudo e essa santa palavra possa te trazer também uma aplicação, possa te trazer um proveito na tua vida. Amém? Então eu te convido agora a gente fazer uma oração para agradecer. E semana que vem estaremos, se Deus permitir, mais uma vez aqui pelo Face e também no presencial. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais esse estudo da tua santa palavra, te agradecemos pela vida de cada um que tem participado, de cada pessoa também que vai vir e vai fazer parte do teu corpo, porque o nosso objetivo não é somente as reuniões de crescimento, mas que as pessoas que venham se alimentar da palavra venham entender que elas vão ser parte do corpo, que onde Cristo é a cabeça. Que pessoas possam estar com seus corações abertos para receber a palavra, que você nos proteja, nos ajude a levar a tua santa palavra como instrumentos e que possamos estar cada vez mais buscando as coisas de Deus, não as nossas vontades. Então abençoa cada família representada aqui e também cada pessoa que vai ver também depois dessa gravação e que direcione também os nossos cultos presenciais que vão ser retomados, que sejam totalmente guiados e conduzidos por Ti, Espírito Santo, e que também a gente possa manter e aumentar também as pessoas que estão participando pela rede social, pelo Facebook aqui e também pelo YouTube, que esses estudos também são disponibilizados depois pelo canal do YouTube. Que você possa, Senhor, nos ajudar, interceder por nós através da tua santa palavra e através do teu Espírito Santo. Muito obrigado e que possamos estar cada vez mais ligados ao teu Espírito Santo e à tua santa palavra. Amém. Amém, pessoal. Abençoado final de semana. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família e que tu também possa ser um José para aquele vizinho, para aquele amigo que chega com algum problema, pedindo uma oração, que a hora que tu abra a tua boca seja da palavra de Deus, seja capacitado pelo Espírito Santo, que tu seja também um José para planejar, ter um planejamento também e que possamos ser guiados e capacitados pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus permitir.